Olá. Olá. Tava bom o coffee? Tava top. Tinha um negócio de alho poró ali que o Marco comeu tudo. Comeu o Marco lá no fundo, porque não tem mais que encher de alho poró ou alguma coisa do tipo. Recomeçando nosso primeiro dia de palestras aqui, convido o já presente do palco, o Antunes, da Cielo. Ele vai trocar uma ideia com a gente sobre o maior portal de acesso aberto de periódicos científicos foi refeito utilizando Python. Top. Vai lá, meu querido. Valeu. Obrigado. Primeiramente, quero parabenizar a organização, o convite também, muito obrigado. E, bom, o que eu queria mostrar para vocês foi uma experiência que a gente vem trabalhando nos últimos 2 anos, mais ou menos, no projeto Cielo. A gente decidiu, de um tempo para cá, refazer o portal principal, o portal do Cielo, e eu vou passar para vocês a experiência. Bom, por que o maior portal de acesso aberto? Bom, segundo um site de coleta de métricas, chama Webometrics, ele catalogou o Cielo como o maior portal de acesso aberto de periódicos científicos. Tá? A última atualização acho que foi o índice até 2014, 2007, não lembro exatamente. O Cielo manteve esse prestígio de ser o maior portal de acesso aberto. Bom, então, basicamente para hoje, a agenda vai ser essa aí. Vou fazer uma breve apresentação de mim. O projeto Cielo, o que é o projeto Cielo, que talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar. Alguns dados que a gente coletou para resolver esse desafio de fazer o novo site. Um super resumo do que é o ciclo de vida de um artigo científico, que também quem não está no mundo acadêmico não conhece muito. Eu, antes de entrar nesse trabalho aqui, eu não sabia, no projeto Cielo. O que seria o projeto OPAC? Essa nova interface que a gente decidiu fazer. Alguns problemas e as soluções que a gente encontrou, como a gente resolveu também. Outras ferramentas para quem quiser dar uma explorada em algum momento, pode também conversar comigo. E para fechar, umas perguntas. Bem? Bom, a minha apresentação. Bom, esse é um amigo meu, queria aparecer aqui na conferência, então ele me pediu para postar essa foto. Eu sou uruguaio, eu me mudei aqui para o Brasil, estou morando em São Paulo desde 2013. Eu comecei o desenvolvimento em 2009, trabalhando com Java, com outras tecnologias. Bom, eu comecei com Python logo no começo também dessa minha vida de desenvolvedor, lá para 2010, já faz um bom tempo. Em 2013, eu decidi sair do Uruguai, eu estava morando em Montevideo, eu decidi me mudar para São Paulo. Aí quem quiser trocar uma ideia de por que você, uma pergunta que as pessoas me fazem, por que você saiu do Uruguai? Tem muita gente que quer ir para o Uruguai. Bom, a gente pode conversar depois. Aí eu cheguei em 2013, no Natal, 2013, e logo em janeiro, comecei do ano 2014, janeiro e fevereiro, eu já comecei a trabalhar no projeto Cielo. Até esse momento eu não sabia quem era, por isso eu vou fazer uma introdução logo mais. Então, eu comecei em 2014, e aí eu comecei timidamente a me envolver com a comunidade de Python aqui do Brasil, que é gigante, como vocês estão vendo agora, né? Na sala cheia, e todos os outros eventos estão acontecendo pelo Brasil. Bom, nesses últimos meses, eu colaborei aí com o... Bom, nos últimos meses, eu trabalhei dando um apoio na organização do PyCon Charlas. O que é PyCon Charlas? É uma proposta, uma iniciativa dentro da PyCon com o amigo Turicas, que não sei se está por aqui, eu não vi ele ainda. Turicas conversando com Naomi, que eu tinha comentado na palestra da PCF, agora é a diretora da PCF. Propuseram fazer umas palestras, uma sala com palestras, um dia com palestras em espanhol, para
atender essa comunidade também da América Latina, que não conhece muito inglês, não tem muita capacidade, responsabilidade para assistir ou absorver todo o conhecimento em inglês. Então decidiram criar esse projeto Pai com Chamas, que foi aprovado, que já está na fase de revisão das palestras submetidas, e logo mais vai sair toda a trilha com as palestras que serão aprovadas. Isso vai acontecer dentro um dia específico na PaiCon. Vai ter uma sala exclusiva para fazer toda essa trilha, e a ideia é que ano que vem faça acontecer de novo, e também com outros projetos. Então, é interessante para vocês acompanharem. Python Sudeste, bom, depois da Python Brasil que teve no passado em Belo Horizonte, eu entrei em contato com o Samuel, que era responsável pela organização de Python Sudeste, e aí comecei a colaborar também no meu tempo livre, dando um apoio, uma força aí com os assuntos da organização. E aconteceu semana passada, no Férias de Páscoa, o evento de 3 dias com mais ou menos 250 pessoas. Foi fantástico. Eu vou fazer uma letra inteira sobre isso, se der tempo, mais para frente. Bom, e também com a ajuda do Bruno Rocha, que talvez alguns de vocês já conheçam, ano passado a gente também estava começando a incentivar o grupo de Python da cidade de Guarulhos, que agora está renomeado, está colocando outro nome para ser mais abrangente, de Guarudev. Então, por enquanto, esses são os projetos que eu estou meio que acompanhando na organização, dando uma força. É uma coisa que não custa nada, é trabalho voluntário, como vocês podem imaginar. Então, é bom para quem é o primeiro evento de Python que está participando, ficar mais perto da comunidade, mais integrado, fazer amigos e até conseguir emprego ou ter toda uma vida profissional com Python. Então, é muito fácil, não tem que ter medo. Fica o convite, qualquer experiência que eu possa passar para vocês que quiserem trocar uma ideia, fiquem à vontade. Bom, o que é o Projeto Cielo? Como eu falei para vocês, cheguei em Natal de 2013, mudei para São Paulo, já estava na conversa no processo seletivo para começar a trabalhar em alguma coisa, né? Tinha que trabalhar. E aí o pessoal do Projeto Cielo entrou em contato comigo. Beleza, o que faz Cielo? Muita gente confunde com a maquininha, né, de passar o cartão. Eu sempre estou esperando, não, Cielo eu conheci na frente. Bom, o Projeto Cielo é um projeto já esse ano, 2018, está fazendo 20 anos. Tá? E quais são os objetivos? Tem 2 objetivos da Fundação, que é disponibilizar artigos científicos de uma licença aberta, né? Acesso aberto, e disponibilizar indicadores bibliométricos, quantos acessos, quantas pessoas estão consumindo, lendo, absorvendo, recebendo esse volume de artigos científicos, qual que é o crescimento. Por exemplo, a ciência brasileira está produzindo mais conteúdo, mais artigos científicos em inglês. Esse ano aumentou tanto por cento, coisas desse tipo. O que é importante para levar para o resto do mundo conhecimento, ciência feito aqui no Brasil, né? Bom, então esses basicamente são os 2 objetivos do Projeto Cielo. Desde 2013, eles têm essas 3 linhas de ação, linhas prioritárias de ação, que é profissionalização, internacionalização e sustentabilidade. Vocês podem ler mais, deixar aqui embaixo o link do blog oficial, tem bastante informação sobre o que significa esses 3 pontos, essas 3 linhas. Mas Cielo não é só Brasil. Cielo começou em Brasil, começou em São Paulo, começou hoje em dia, está em mais de 15 países, está presente em todos os países de América Latina. É uma rede descentralizada, então cada país pode pedir participar da rede, tem uma série de critérios para poder participar. E ele está em todos os países da América Latina, Espanha, Portugal e África do Sul. Né? O que seria? Tudo bem, tem vários países, divulgação de artigos científicos de acesso aberto, tudo mais. Mas o que é? Nós vamos saber logo mais. Em 2010, Cielo adotou o Python como a principal linguagem para resolver os problemas que a gente tem que resolver. Por exemplo, fazer um site, e que o site seja rápido, seja flexível e tudo mais.
E como eu falei no começo, em 2018 celebra 20 anos, e esse é o site oficial da conferência, cielo20.org. Vocês vão ter toda a grade da conferência, que vai participar e tudo mais, onde vai ser, etc. Bom, então basicamente o Cielo, vocês podem pensar como um grande repositório de artigos científicos, tá? Na academia, na ciência, desculpa, no mundo acadêmico, nas universidades, se produzia muita ciência, porque parte do trabalho do cientista, do pesquisador. Esse pesquisador faz seu paper, publica isso numa revista, e isso dá uma repercussão que é importante para a carreira do cientista. Bom, eu vou passar já para o próximo slide. A gente tem que disponibilizar isso tem que ficar, tem algumas coisas, por exemplo, que o artigo sempre tem que estar disponível. É importante a data de publicação do artigo, por exemplo, para uma descoberta de uma vacina ou algo do estilo. Então, é importante ter disponível sempre os recursos e um volume de dados que só vem aumentando. Tá? Vou mostrar alguns dados. Por exemplo, eu já falei que o Cielo está presente em 15 países. Desses 7 coleções de periódicos, por exemplo, eu tenho a coleção de revistas de artigos de acesso aberto do Brasil, tem do Paraguai, tem do Uruguai, da Argentina, tem da Espanha, e ainda tem 2 em desenvolvimento. E ainda tem coleções temáticas, por exemplo, um subconjunto de periódicos que tratam de oceanografia, por exemplo, enfermagem, medicina, saúde pública, etc. No total da rede Cielo, não só o Brasil, tem 1.205 periódicos ativos, mais de 52 mil fascículos, mais de 700 mil artigos, mais de 1.694.000 citações, e por ano são produzidos 500 novos artigos. Cada artigo é o resultado de um grande trabalho de anos de pesquisa dos cientistas. E o Cielo serve em média 1,5 milhões de acessos e downloads por dia, segundo essa metodologia, e só o Cielo Brasil tem 22 milhões de acessos. São pessoas do mundo inteiro que precisam consumir artigos científicos, né, ler, analisar, estudar artigos científicos que estão disponíveis na plataforma Cielo. Bom, e artigo científico para lá, para cá, o que é um artigo científico? Bom, como eu já falei, é o resultado de um trabalho de muito tempo de um pesquisador, né? Ele senta lá, faz o experimento, como mostrou o colega aqui, ele vai no banco, faz todas as medições, sua muito, trabalha muito, ganha pouco, né? E aí, terminou, tem todo esse monte de material para analisar, ele finaliza tudo num artigo, beleza? Esse artigo, ele é submetido para uma revista, tá? A revista vai aceitar esse artigo e fazer uma revisão por pares, porque é assim que funciona a ciência. Eles vão tentar falsear, analisar, destrinchar todo esse artigo científico para ver se tem alguma falha, se o que está certo. Aí pode acontecer 2 coisas. Ou o artigo científico tem algum problema, né, que o que está lá está errado, tem que corrigir e tal, pode ser que não seja certo a conclusão que está lá no artigo, etc. E devolvido para o autor do artigo para ele fazer as correções. E fica nesse loop aqui até alguém desistir ou alguém aceitar. Bom, mas a outra opção é que o artigo científico foi avaliado por pares, foi aceito, e isso decidiu, bom, tudo bem, esse artigo de vacina da dengue, da zika, o que seja, vai entrar nessa revista, tá? Então, ou a parte editorial, que é esse bloco cinza aqui, ele vai produzindo, vai lançando periodicamente, trimestralmente, semestralmente, um pacotinho de artigos, tá? Esse pacotinho de artigos chamam de fascículo, tá? E um conjunto de fascículos compõe uma revista, que geralmente é por alguma área temática, enfermagem, ou agrárias, ou algo do tipo. Oceanografia, já. Bom, então, aqui começa a brincadeira com o Cielo.
A parte editorial aqui do periódico, ele vai ter que produzir uns pacotinhos, tá? Geralmente um zip, com um XML e um conjunto de arquivinhos, por exemplo, os gráficos, a imagem dos gráficos de todas as ondas que mostrou o colega, o código Python que produziu para essa análise, que compõe, que justifica todo o resultado do artigo dele, um XML que tem toda uma estrutura de dados, por exemplo, o nome do artigo assim, o nome da revista é esse, o nome do primeiro autor é esse aqui e o segundo autor é esse aqui, que é muito importante, né, a autoria para indicar quem foi o autor, o descobridor, por exemplo, ou quem analisou, quem chegou nessas conclusões. Bom, então, nessa caixinha aqui, roxa, vermelha, marrom, ele recebe um pacotinho de um zip com esse conjunto de arquivinhos, os XMLs e as imagens, vídeo, código, etc. Passa por uma validação, tá? E entra, depois de um processo definido aqui, para a coleção, o banco de dados do Cielo, correto? Bom, uma vez que já faz parte do acervo aqui do Cielo, o Cielo vai categorizar esse artigo como parte de um periódico, né, de uma revista científica, que faz parte de uma ou mais coleções. E aí a gente tem que disponibilizar ele na web, tá? Para outros pesquisadores, para outras pessoas poderem ler. É importante esse caminho aqui, porque a pessoa que está aqui, o autor, ele trabalha, no caso de universidades privadas, públicas, os contribuintes pagam para ele ter toda uma estrutura, e que consiga fazer a sua pesquisa. Tá? Tem outro modelo de negócios em cima desse fluxo, que é a pessoa, na hora de querer consumir o resultado de todo esse trabalho, toda essa pesquisa, tiver que pagar para acessar esse artigo, tá? Chama paywall. Então, daí nasceu uma outra abordagem de, poxa, o contribuinte já pagou nos impostos para a pessoa poder ter uma universidade, poder fazer a pesquisa, e o cidadão que pagou seus impostos tem que ter direito a ver o resultado de todo esse trabalho, certo? Então, quando o artigo chega nessa fase de publicação, o selo disponibiliza com acesso aberto, ou seja, qualquer pessoa com acesso a um navegador pode acessar o resultado da pesquisa, certo? Tem outra abordagem que a pessoa, se quiser consultar o resultado do trabalho desse pesquisador, não só pagando os impostos para facilitar tudo isso, ainda tem que pagar aqui para poder ver o resultado, tá? No caso do Cielo, tudo isso é acesso aberto, é gratuito, só precisa jogar no Google e vai aparecer o artigo dos autores, no caso. Bom, como eu falei, no último passo lá, a gente colocou o artigo do pesquisador, da pesquisadora, no banco de dados e disponibiliza via web. Tá? Então aí vem a parte do OPAC. O que é OPAC? OPAC é uma sigla de Online Public Access Catalog, ou seja, um catálogo online de artigos. Bom, quando a gente projetou definiu esse projeto OPAC, tinha alguns objetivos que a gente queria resolver. Por exemplo, a interface que a gente tinha era bem antiga, a gente decidiu fazer uma interface bem mais moderna, integração com outros serviços que estavam disponíveis internamente, modernizar o stack, né? Eu vou mostrar logo em seguida qual que era o stack que a gente estava trabalhando. Por problemas com esse stack legado, a gente tinha vários problemas de pontos únicos de falha, problemas de segurança, assim, que era difícil de resolver, e a questão de entregar novas features, novas funcionalidades para os usuários dava bastante trabalho, como todo legado, né, que a gente conhece. Bom,
Então a gente foi ver o que a gente tinha funcionando. Aí encontramos problemas, que a gente começou a coletar dados dos últimos anos de acesso, volume de dados, fazer um forecast, uma tendência para uma projeção para ver quanto isso ficaria daqui a 10 anos, no momento, e viu que a gente não ia atender o tráfego esperado. Isso é muito custoso atender o tráfego que a gente espera para 2025, com a tendência que a gente estava vendo na quantidade de acessos e tudo mais, no volume de dados. Atualmente, como eu falei, o Cielo vai receber aproximadamente 22 milhões de page views. Isso imagina que daqui a 10 anos, com mais acesso à internet, com mais dispositivos conectados na internet, isso começa a escalar e com um stack mais antigo, como a gente tinha, ia dar bastante dor de cabeça. Outros problemas são de escalabilidade, também relacionado com o volume de acesso e poder disponibilizar os artigos para as pessoas. Pontos únicos de falha, mau aproveitamento de recurso. Por exemplo, máquinas com muito recursos de hardware, memória RAM, storage, etc., que está alocado lá fixo exclusivamente para isso, sendo que tem momentos que o acesso baixo. O estudante, todo mundo sabe que o estudante, quando começa o semestre, o estudante já dá uma relaxada, né? E já no final do semestre com aquela correria para começar a entregar as coisas. Isso a gente vê nos blogs, tá? Não é mentira. Então, também as limitações que já tinha contado para entregar coisas novas, serviços novos, integração. Por exemplo, 20 anos atrás, quando o Cielo nasceu, não existia a rede social, não existia um monte de coisa que a gente tem agora, páginas responsivas, tudo mais. A gente tem que modernizar e pegar o legado e ajustar para isso, dá muito trabalho. Então a gente apontou como um dos problemas a resolver. E outras coisas mais importantes para quem está no back-end dos sistemas, libs que não tem mais manutenção, dependências com sistemas operacionais que já estão fora de serviços, digamos, né? E coisas um pouco amarradas, plugins feitos à medida que o cara que dava manutenção já não trabalha mais na empresa, esse tipo de coisa de problema que no legado que a gente já conhece. Bom, e o stack que a gente tinha era bem simples, tá? Tão simples que a gente tinha replicado ele para vários outros países sem maiores problemas e com bastante limitações nos outros países, né? Que a gente no Brasil tem outro orçamento muito maior do que muitos países que fazem parte da rede Cielo. Por exemplo, a gente não pode esperar que por exemplo, a coleção de Cielo Cuba tenha acesso a um hardware de última do ano, coisa muito moderna, porque não tem como. Cuba tem um determinado hardware limitado para comprar coisas, então tem uns recursos bem mais escassos do que a gente aqui no Brasil poderia imaginar. Então a gente tem que contemplar esses cenários também. Bom, então o stack basicamente é um banco de dados documental chamado ISIS, é meio desconhecido, eu não conhecia até então no Cielo. O clássico conjunto de Apache com PHP, e esse WX tem uma interface para poder fazer as consultas no ISIS, e por cima uma camada de cachê que a gente utiliza o Varnish. O Varnish é open source, então esse stack aqui, todo esse stack aqui é open source, então qualquer pessoa que tiver interesse poderia montar seu site Cielo e seguir todo o que a gente chama de metodologia Cielo, que é toda aquela parte de receber os pacotes de artigos da revista, parte do processamento, e aquele último passo que chegava deixa eu voltar aqui rapidinho. Aquele passo que eu estava indicando que chegava no banco de dados, no legado, nessa estrutura legado, era esse banco ISIS, correto? Então, a gente decidiu começar tudo do zero, começar a refazer tudo e, obviamente, atendendo esses problemas que a gente já tinha identificado. Então, a gente começou a projetar uma nova arquitetura. Tá? Começou a separar um grande problema em problemas menores
e atacar por separado. Então a gente começou a criar o projeto OPAC, que basicamente é o site, vou mostrar um pouquinho para frente. Outro componente aqui é o OPAC SCM, que vou explicar logo em seguida também o que é esse SCM. Umas APIs de integração com esse OPAC PROC, também vou explicar aqui o que é o OPAC PROC, e umas links aí que a gente decidiu criar para ajudar no trabalho da gente. Basicamente, o OPAC é o site que vocês vão acessar via browser. O SCM é o repositório de arquivos estáticos. Então, se aquele artigo que o cientista produziu, que passou pela revista, tem um PDF bonito, paginado, com coluna e tudo mais, bom, a gente tem que disponibilizar esse PDF para a pessoa que vai acessar o artigo. Esse PDF está nesse SCM, imagens do artigo, código-fonte que o pesquisador entregou como parte do seu artigo, etc. Tudo que é arquivo estático está nesse SCM. Esse PROC aqui, o OPAC PROC, é um componente que basicamente faz a coleta desses dados, analisa o que é o novo que tem que entrar, quando que tem que ajustar algum artigo porque teve alguma correção. Bom, linkar as coisas, esse PDF, nesse artigo que vai nessa revista, desse fascículo e tudo mais, é esse PROC que tem essa inteligência. E ele coleta de várias fontes. File System, um serviço nosso que chama Article Meta, que tem os metadados do artigo. O colega comentou a importância dos metadados. Grande parte desse processamento é analisar, destrinchar e fazer o cruzamento desses metadados para saber esse autor com esse nome está relacionado com esse artigo que foi citado nesse outro periódico e tudo mais. O blog Cielo, que a gente importa notícias, o blog de press release de Cielo, que a gente coloca os press releases das revistas, mas do mundo editorial e tal. Então, esse é basicamente um macro de toda a nossa solução. Tá? Agora eu vou começar a focar em cada uma das caixinhas para poder entender um pouco mais em detalhe. Bom, e como lembram que aqui eu comentei que esse stack era simples, porém tinha alguns problemas de escalabilidade, de mau aproveitamento de recursos. Bom, enfim, tudo isso que eu já comentei anteriormente. Essa seria a nova proposta de arquitetura. Um pouquinho maior, né? Então, aqui seria o site que a pessoa acessa. Ele vai passar por um servidor Nginx, com uma camada de cachê que pode ser Varnish. Ele aqui tem um balanceador de carga para distribuir as requisições nesses servidores de aplicação, que tem aqui de Unicorn, Flask, que eu vou mostrar mais para frente. Está tudo aqui, o Python, digamos, da questão também nesses componentes aqui. Ele tem um cluster de caching aqui porque uma vez que o artigo vai para o ar, dificilmente vai sofrer grandes modificações. Pode ter alguma correção, mas o artigo está lá, está fechado, já foi revisado. A gente não tem nem como dar pitaco se o artigo não é bom ou não, porque isso já foi aprovado por uma revista, tá? Revisado por pares, etc. Então, o pacote que a gente recebe já tem que disponibilizar. Então, dificilmente isso sofre alguma alteração. Então, basicamente, grande parte do conteúdo que a gente disponibiliza é estático, assim, encaixa bem na questão do caching. Então, a gente tem uma camada aqui na frente e uma camada aqui atrás, que no caso a gente está usando o Redis. E o banco de dados que a gente está usando no MongoDB, porque a gente tem um cenário semi-estruturado, não chega a ser nem estruturado nem não estruturado, fica aí no meio. Como eu falei, tem uma espécie de hierarquia entre uma coleção, tem seus periódicos, cada periódico tem seus fascículos, cada fascículo tem um conjunto de artigos. Então tem alguma relação, alguma hierarquização de dados aí. Bom, então a gente optou por escolher Mongo, o que mostrou ser uma boa escolha. Algumas vantagens que a gente encontrou. Primeiro, Python. Antigamente era PHP com Apache. Agora a gente tem Python, isso é bom. A gente configurou CI/CD para ter mais agilidade de usar features. Agora
Qualquer desenvolvedor manda seu commit, roda uma série de testes. Se esses testes não quebrarem, a gente consegue colocar um servidor de homologação. Quando a homologação está tudo que a gente atualiza produção. Então vai tudo muito mais liso, tudo mais tranquilo, mas a gente pode passar deploy de coisas sexta-feira à tarde, a gente não faz, mas poderia. Bom, a gente construir todo esse stack novo que eu comentei agora com Docker. Isso se mostrou também uma boa escolha, porque é muito rápido de aprender e dá uma consistência no ambiente que a gente tem no servidor, nas nossas máquinas, na máquina do colega. Recentemente a gente estava conversando com um consultor daqui de Florianópolis, que trabalha na parte de design, e a gente em 2 horas montou todo o ambiente para ele começar a ter um ambiente próprio para ele trabalhar e assim agilizar a questão das entregas. Vou ter que acelerar um pouquinho. Bom, enfim, aqui tem as vantagens, a gente pode controlar os recursos. Quando não tem demanda a gente baixa, quando tem muito tráfego, muita demanda a gente sobe a quantidade de servidores. E outra coisa importante é que a gente adotou o HTTPS para todos os sites e HTTP2 para agilizar a velocidade. Bom, aqui vou passar rápido como foi que foi construído o OPAC, que é o site principal. Basicamente tem uma camadinha aqui de varnish, um load balancer, uma aplicação Flask bem simples, né? nada super uau, não tem nada muito louco. Um banco de dados e o caché. E ele faz umas conexões com o SCM que vem na sequência. O SCM é aquele serviço que eu pergunto para ele quais são os PDFs desse artigo. O SCM vai me responder, me dê essa imagem em tal tamanho. O SCM vai fornecer uma espécie de S3. Tá? É um grande banco, grande repositório de arquivos estáticos. Tá? Só que tem interface de gRPC para fazer as consultas, tem um monte de forense atrás, tem série para fazer tarefas assíncronas e tal. O PROC, esse cara aqui basicamente é um software que faz ETL. ETL é uma estratégia para mover grandes volumes de dados de um sistema para outro. Tá? Então a gente coleta de vários sistemas que eu comentei, metadados, arquivos de file system, feed de blogs, vai coletando tudo isso, vai fazendo uma extração, transformação e carga para o site final. Toda essa inteligência está aqui e é uma aplicação Flask também que não tem grandes mistérios. Workers e schedulers para fazer tarefas assíncronas de processamento, que a gente não tem que se preocupar. Como a gente tem mais granularidade, a gente consegue saber, processa só esse artigo novo que apareceu, tá? Com o legal a gente aqui processar todo o lote completo, reindexar, invertir índices, coisas do tipo, que levava horas. Agora a gente, recebendo 5 artigos, vai demorar o tempo que demorar para processar 5 artigos, não tem que processar tudo de novo. Tem outras ferramentas que eu só vou passar por cima, eu queria até mostrar alguma coisa, mas acho que não vai dar tempo. Bom, para começar, tem esse repositório, né, github.com/cielo.org. Todo o código que a gente produz é open source, tá, alinhado com o acesso aberto dos artigos. Então, tudo que a gente publica, publica nessa conta, nessa organização Cielo.org. Para destacar, quem quiser fazer, bom, eu quero ver o que vocês fizeram, porque por enquanto foi só um overview, eu quero ver o código mesmo. Está aí, Cielo.org no GitHub. Vocês podem colocar lá na busca OPAC, vai aparecer um monte de OPAC, alguma coisa, vai aparecer o OPAC SCM, que eu falei agora, OPAC Pro, que eu também comentei agora, e outro monte de coisas. Falei, tá, mas eu não sei, não vou mexer com o site de vocês, eu não estou afim, eu só queria ver, mas eu quero pegar dados, eu quero fazer alguma análise para ver o que vocês estão me mostrando, me falando que está tudo acessível, eu quero pegar esses dados. Ótimo. Tem esse projeto de OAI-PMH, que é um protocolo standard para coleta de dados, está feito com Pyramid. Está toda a documentação do projeto, está toda qualquer consulta também, vocês podem entrar em contato comigo, vou passar contato da pessoa que pode dar alguma informação que não tiver.
Tá, isso aí se você for programador, quer fazer um cliente de uma API, fazer um scrapping nesses dados, beleza, tem. Mas e se eu não quero fazer nada de programação? Tudo bem, tem esse site, analytics.org, que é uma web app feita com Pyramid também, que disponibiliza gráficos, tudo já pronto, vou mostrar na sequência. Aí vocês vão começar a fazer uma introspecção nos dados, mostra geralmente acesso, dados de biometria, dados de publicação, quantos idiomas publica tal coleção, quantos artigos, de que país, bom, enfim, vocês melhores entrarem e conhecerem a ferramenta. E outra ferramenta que eu queria mostrar é esse PacTools, que é uma lib, tipo um canivete suíço, porque a gente, lembra que eu comentei que a gente recebe um pacotinho lá com XML? Esse XML tem uma estrutura definida, que está documentado, tem vários projetos aí que utilizam, projetos Cielo que utilizam essa definição que chama Cielo PS, Cielo Publishing Schema. Está um pouco baseado na Charts, não é exatamente Charts. Então, a gente fez uma lib em Python que lê esse XML e faz um monte de validação automática. Então, quando chega da revista o XML, a gente já logo pode começar a fazer um monte de validação automática. Tem título, não tem título, o nome aqui está errado, isso aqui é o número, está escrito com o ano do artigo, está escrito com dígitos, mesmo que é uma palavra, com espaço em branco, coisa automática a gente conseguir fazer. E também, nesse projeto OPAC, a gente acrescentou outra funcionalidade nessa lib, que é a geração de HTML. Essa lib faz introspecção nesse XML e consegue gerar a página do artigo que vocês vão ver no site. Tá? Cabeçalho, tudo que vem no XML. Bom, aqui vocês podem ver a cara quando vocês batem no Analytics.org no site, vocês vão ver que estava falando de dados de acesso, de publicação, bibliometria, relatório, tem um monte de informações aqui, só começar a brincar aqui com as áreas de conhecimentos, idiomas, e vai começar a atualizar essa parte de gráfica total. O importante é que às vezes passa um pouco desapercebido aqui, tem que indicar qual coleção vocês querem analisar, por exemplo, se é o Brasil, se é o Paraguai, se é o Uruguai, etc. E inclusive filtrar por periódico. Eu quero ver dados desse periódico em particular. Bom, aí vocês podem entrar nesse site e começar a fazer uma fuçada. Aqui na parte no menu, na parte de reports, relatórios, tem vários CSV, aqui você CSV, que vocês podem baixar, tem informação do tamanho, a data que foi extraído, e podem começar a brincar. Recentemente, ontem, um colega começou a brincar com um software que chama Tableau, que é bem conhecido para análise de dados. Não é open source, tem uma versão trial por uns 15 dias. Vocês podem baixar e começar a brincar com esse CSV que eu baixei ontem, e a gente começou a brincar e fazer esses gráficos aqui, por exemplo, o total de acessos no ano 2017 do Cielo Brasil, está lá nos 300 e tantos milhões de acessos no ano todo. Que no último ano baixou porque ainda só está computando esses meses que vão até março, né? Que a gente computa e quando virar um mês a gente vai computando os outros meses. E aí vocês podem brincar com essa ferramenta Tableau que é muito intuitiva e tem muito potencial, só que a questão é paga, enfim, é só uma dica aí. Isso aí, se vocês não quiserem abrir o editor de código e começar a visualizar os dados que a gente disponibiliza. Perguntas? Alô? Eu queria ter conhecido isso antes da palestra. Eu queria ter colocado um slide mostrando o crescimento do Python nas publicações científicas versus outras linguagens. Eu conseguiria fazer isso com a API, tem isso no metadata, eu poderia acessar a palavra-chave, atribuições, ou até mesmo o corpo do texto com uma API e achar essa informação? O conteúdo do artigo completo, eu acho que por enquanto não.
Mas dependendo do volume da consulta que você a gente conversa melhor. Tá? Mas sim, metadados está disponível, a gente tinha uma lib que vocês vão ver lá no repositório que é Cielo API, por enquanto está deprecado porque a gente estava focado nesse projeto, mas logo mais a gente vai começar a trabalhar de novo nessas ferramentas para disponibilizar metadados e tudo mais. Até porque muita gente acaba fazendo scrapping no site e isso não é bom para a gente porque não é acesso de pessoas querendo consultar o artigo, são bots. Então a gente prefere o certo seria disponibilizar outros datasets para as pessoas explorarem e não fazer um scrapping de um jeito meio tosco, assim, meio forçado de fazer as coisas. Mais perguntas? Eu não pude deixar de notar que um dos modos ali foi usado o Django com Postgres e outro Flask com MongoDB. Eu queria entender o que motivou essas decisões. Então, na questão do... Você está falando aqui no SCM. O SCM é Postgres, né? Isso. Deixa eu voltar aqui, rapidinho, para o pessoal acompanhar. Aqui. No SCM, a gente tinha um cenário bem simples e que não precisava de muita coisa. Basicamente, eu falei que era tipo um S3. O S3 da Amazon que só tem um bucket e um arquivo. E o arquivo faz parte do bucket. Vocês podem pensar, tipo, eu tenho minha pasta e meu arquivinho dentro da pasta. E só. Eu tenho que ter uma URL para poder acessar esse arquivo. Então a gente modelou isso e já tinha a ferramenta, a gente queria usar gRPC para poder fazer, porque a gente, na primeira carga do banco de dados, a gente tem que cadastrar todos aquele monte de artigos que eu estava falando no começo, um volume bem grande. Então a gente queria explorar essa ferramenta gRPC e já tinha exemplos do gRPC com Django funcionando. Tá? Então, como era uma tecnologia nova, a gente foi mais pelo caminho. A modelagem é simples, são 2 modelos do Django. Tá? Já tinha o servidor gRPC integrado com isso, um exemplo disso fácil. Fora o Celery, que a gente sabia que ia precisar, índice com Elasticsearch, uma coisa que a gente já conhecia com Django, não tanto com Flask. Então, como que a escolha de ferramentas para resolver o problema que a gente queria resolver já estava apontando que era bem mais fácil com Django. Era bem estruturado, dava para usar SQL, já tinha conhecimento de Elasticsearch integrado com Django, com a lib Haystack. Então, tipo, redondinho, a gente só teve que juntar as partes, digamos. Então, por isso foi basicamente a escolha do Django. Uma coisa que a gente não imaginou que apareceu a situação, o problema, foi o uso do Page Bouncer, porque até o momento nas aplicações que a gente fazia, era basicamente o Django conectado direto com Postgres. Só que aí, quando começou essa carga inicial de grande volume de dados, muitas requisições, muito sinceros no banco, aí o Postgres não dava conta e a gente não podia disponibilizar algo que tem muita demanda, porque quando a pessoa acessa o artigo, a gente já consulta o HTML do artigo, o XML para disponibilizar as imagens, que a gente conta em média 5 imagens por artigo, enfim, todo o conjunto de arquivos estáticos que vem junto com o artigo. Então era um monte de consulta que ia bater no Postgres, e aí a gente decidiu que ia usar o Page Bouncer, que até agora está impecável. Mais alguma pergunta? Você está entendendo? Bom, é isso, gente. Obrigado.